apresentações, tá? Então, eu queria dar as boas-vindas, então, a todos e, particularmente, as boas-vindas aos nossos palestrantes, né? Aos nossos diplomados. É muito prazeroso para nós a gente poder chamar vocês para falar, né, hoje nesse webinar. A gente preparou esse webinar no dia de hoje para comemorar o Dia Internacional da Física Médica, que é amanhã. Mas a gente resolveu fazer, então, hoje, de tal forma que ele não se sobreponha ao evento que a gente tem do encontro amanhã da Física Médica. Então, a ideia do evento de hoje era falar sobre algumas das experiências da física médica e, particularmente, nessa mesa, né, falar das experiências da residência em física médica. Tá? E daí, para isso, a gente chamou, então, o Mozart Guedes Duarte. O Mozart foi diplomado aqui pela física da PUC no segundo semestre de 2016, né? Atualmente é físico da radioterapia, mora no Rio de Janeiro, né? E agradecer a experiência, né? A vinda, né? A possibilidade de disponibilizar o tempo do Mozart para falar aqui com a gente. A Estefânia Vani, a Estefânia se formou também aqui na PUC e no segundo semestre de 2013, fez a residência na PUC, aqui, no Hospital de São Lucas, da PUC, em Medicina Nuclear. Também atualmente é física, atua ali na Santa Casa, em outros lugares. Acho que cada um deles vai falar um pouquinho, né, dessa experiência, né, de residência. E a Iana Quintanilha de Borba, né? Todo mundo acha que é Borda por causa do professor. Mas é Borba, né? Eu fui até conferir. Que também se formou em 2016, no segundo semestre, e está fazendo, né, a residência no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Né? Então, agradecer a disponibilidade de vocês três, né, de estarem aqui para falar um pouquinho. A nossa ideia era disponibilizar esse espaço para vocês, tá? Para que vocês possam falar um pouco da experiência, né, de vocês, porque, na realidade, a gente tem, né, o pessoal da graduação, né, que está querendo entender um pouco nessa questão da residência, das oportunidades e tal. Antes da gente começar e eu dar a palavra, eu gostaria de dizer que quem quiser se inscrever para ter um certificado, né, uma declaração para poder ter atividades complementares, eu vou colocar o link aqui no chat, né? Então, o link que está no chat é um formulário, tá? E nesse formulário vocês preenchem, dizem ali se vocês querem o certificado de participação, tá bem? Então, eu vou dar a palavra inicialmente, assim, eu vou dar por uma questão, né, eu diria assim, eu vou dizer assim, um pouco mais de experiência, pode ser? Tá bom. Um pouco mais de experiência. Tá ok? Eu vou dar, né, digamos assim, que tem uma história, né, maior, vamos dizer assim, né? Então, não vou, né? E vou dar para o Mozart primeiro. Tá bom? Vou dar para o Mozart, né? Vamos dizer, a pessoa mais distante. Quando a gente está na banda, a gente também faz isso. Assim, a pessoa que é mais distante, a gente dá a palavra primeiro, tá? Então, Mozart, é um prazer a gente poder te enxergar, né? Porque, né, tanto a Estefânia quanto a Iana a gente vê mais, até porque estão em Porto Alegre, né? Ou tem mais possibilidade de ver, mas o Mozart a gente tem menos, né? E é um prazer a gente poder contar contigo, né? Nessa atividade, tá bom? Mozart. Eu vou,
O Mozart fala, eu vou desligar o meu microfone e o vídeo, tá? Para facilitar. Aí depois, qualquer coisa, eu volto, se alguém chamar. sim. Falou? Sempre é bom, o pessoal que estiver entrando, né, por favor, né, é sempre importante, né, desligar o microfone, tá? Para vocês poderem, assim, até para ficar melhor a imagem e tudo, tá bom? Então, mas a gente está aqui à disposição, tá bom? E se alguém quiser ir fazendo perguntas, né? Podem fazer as perguntas, não precisam fazer as perguntas diretamente, podem fazer a pergunta no chat, que depois a gente vai passando para o pessoal, né? Para eles poderem responder. Mas, de qualquer forma, a ideia é que cada um deles fale um pouco da sua experiência e depois que os três falarem, a gente abra para vocês poderem falar, para os participantes poderem fazer perguntas, né, e tirar as suas dúvidas, tá bem? Mozart, a palavra é sua. Primeiro, eu queria, né, dar boa tarde para todo mundo e agradecer o convite, né, é um prazer estar aqui com vocês, né, professora, com meus colegas, e eu acho que começar falando com, né, um pouquinho de mim, né, meu nome é Mozart, eu sou gaúcho de Charqueadas, né, e eu me formei na PUC em 2016, né, no segundo semestre. E eu escolhi a física médica, né, porque eu era bom, assim, em matemática, né, em física. E tinha um professor meu de física que uma vez ele deu uma prova, assim, que foi terrível, assim, pra galera, assim. Todo mundo da turma rodou no ensino médio. E eu acho que eu consegui tirar um 70, assim, na prova dele. E ele sempre teve um relacionamento bom comigo. E daí, no final, assim, do semestre, ele falou, cara, você tem que fazer física, moço. E eu fiquei com aquilo, né? E daí, depois, no ensino médio, terminou, né? E na hora de escolher a faculdade, para fazer, né, a prova do Enem, etc., eu acabei escolhendo física, né? Primeiramente, eu escolhi física licenciatura, né? E eu entrei para fazer licenciatura e acho que depois de um ano, assim, eu acabei conhecendo a física médica, né, acho que num seminário, que foi até a professora Ana que deu, dava matéria, que era seminário de física na época. E daí ela falou de todas, né, as especialidades da física médica. E então eu tive interesse e resolvi mudar, né? Eu não cheguei a fazer muitos estágios, assim, né, em hospitais durante o meu período da graduação, mas eu fiz muito estágio e bolsa de iniciação científica, né? Cheguei a fazer umas 3 bolsas de iniciação científica durante a graduação e passei bastante tempo trabalhando, né, como estagiário na manutenção da faculdade, né, no laboratório de manutenção. E lá foi bem legal, né, porque a gente tinha contato com todos os professores, tinha tempo para estudar e montava os experimentos, né, para as aulas, então deu para aprender muita coisa, deu para pegar gosto para, né, construir as coisas, fazer os experimentos, fazer a física funcionar, né? Então foi um período bem legal, assim, fiz bastante amizade, né, com o pessoal de lá, com os professores. E daí depois eu cheguei a fazer Ciência Sem Fronteiras, né? E daí quando eu voltei, até foi a professora Ana que me indicou para lá para fazer o estágio em radioterapia no São Lucas, né? Acho que foi no meu penúltimo semestre da faculdade. E daí eu fiz lá o estágio com a Patrícia e com a Daniela, né? Fiquei um semestre lá e eu fiz o meu trabalho de graduação também em radioterapia, meu TCC, né?
E radioterapia, pô, quando eu comecei, assim, eu comecei a estudar e ver, eu comecei a gostar bastante, né, da matéria. Só que eu também sempre tive aquela vontade de continuar a fazer mestrado e doutorado, né? Então, meio que foi eu tive que tomar uma decisão se eu ia continuar fazendo mestrado ou se eu ia entrar na residência, né? E o que pesou, assim, para eu escolher radioterapia foi que é uma área da física médica que você pode... que não é sempre a mesma coisa, sempre tem algo diferente, né? Tem sítios diferentes, cada paciente vai ter uma doença diferente, e daí toda hora você vai ter que pensar uma saída para fazer algum tratamento, pensar num posicionamento diferente, né? Então, você está sempre ativo, né? Não é uma coisa repetitiva que você faz. E também existe a possibilidade de você fazer ciência, né? Apesar de você estar trabalhando na clínica, você ainda pode fazer ciência, você ainda pode fazer trabalhos, né? Você tem que ler artigos, você tem que, né, tem uma coisa nova que você tem que implementar no serviço. Então, você vai lá, tem que pesquisar na internet, ver, né, pesquisar nos jornais lá de radioterapia, ver o que as pessoas estão falando sobre isso, e para poder implementar no seu serviço. Então, foi meio que uma junção, né? De uma coisa prática, que eu sempre gostava de ver botar as coisas para funcionar, né? E também de fazer ciência. E eu acabei optando por fazer a residência, né? E quando estava na hora de fazer as provas da residência, eu cheguei a fazer para Santa Casa de Porto Alegre e eu fiz também para o INCA, né? Que é no Rio de Janeiro. Porque a Patrícia do São Lucas, ela fez lá, o professor Ademar também, que na época fez radioterapia, ele fez residência no INCA. Então, eles falavam muito bem da residência do INCA. E eu resolvi tentar, né? Daí eu fui para o Rio de Janeiro, fiz a prova. Daí fui feliz de passar. E isso em 2017, né? Eu comecei minha residência em 2017. E daí, tipo, o INCA é um serviço muito grande, né? Ele tem... Na época que eu estava lá, ele tinha 2 cobaltos, né? 2 aparelhos de cobalto, 3 aceleradores lineares e bracterapia. Então, é um serviço bem grande. E como muitos serviços, né, que tem residente, e são serviços públicos que têm residente, eles são tocados pelos residentes, né? Basicamente, muito do serviço é feito pelo residente. Então, você consegue ter uma grande... Você consegue tirar uma grande experiência, né? Fazendo a residência lá. E eu também cheguei a passar na Santa Casa, mas eu escolhi o Rio de Janeiro pela exposição, né? Pela história do lugar também, né? E acabei fazendo lá. E a residência no INCA foi uma coisa foi muito boa na minha vida. Fiz muitos amigos, a gente vivia em alojamento, né? Então, a gente pôde conhecer muitos físicos que trabalhavam lá, aprender muito, muito com eles, né? E era bastante puxado, claro, né? Porque a gente fazia 60 horas semanais, né? Não é nada fácil. E tocando o serviço, né? Com o serviço todo nas nossas costas. Mas a grande coisa boa, assim, que dá para tirar da residência do INCA é que você vê de tudo. Você está preparado para qualquer coisa na sua vida como físico médico em radioterapia, né? Porque tem muitas máquinas diferentes, tem todas as modalidades, né, de radioterapia. Você tem experiência com 3D, com IMRT, que é radioterapia de intensidade modulada, com VMET, que é com arco, né? E também você tem experiência com bracterapia.
e você está no serviço público, então você vê doenças simples, até doenças muito bizarras, né, que são muito raras de você ver num outro serviço particular, por exemplo, né, porque a gente está falando de saúde pública. Então, você tem você consegue, você é exposto a uma infinidade de casos, e isso te dá, né, muita experiência para depois encarar o mercado de trabalho. Então, os residentes do INCA são bastante buscados assim no serviço justamente por causa disso, né? Porque eles viram de tudo, digamos assim, né, na residência. E daí depois que eu me formei na residência, eu consegui um emprego, né, no Hospital da Fundação do Câncer, no Rio de Janeiro, que fica no Meier. E tô aqui desde o começo de 2019, né? Eu não sei se passo para as meninas falarem ou... Não, Mozart, tudo bem. Você quer contar só um pouquinho o que tu faz aí? Eu acho que seria interessante. Aqui eu sou substituto, né, de supervisor de área de proteção, né? E aqui no Meier a gente deu uma parada, né, porque o hospital foi adquirido e para uma outra empresa, né? Ele parou durante a pandemia e agora está voltando aos pouquinhos, né, a tratar paciente, né? E a rotina do físico médico né, em radioterapia, a gente faz, né, a gente participa de todo o processo, né, de radioterapia do paciente. Então a gente faz o planejamento do tratamento, né? Que basicamente, né, o paciente, quando ele vai fazer radioterapia, ele faz uma tomografia, né, com base nessa tomografia, o médico ele desenha, né, os órgãos do paciente e a região onde ele vai querer tratar, né? Que seria onde está o tumor dele ou onde o tumor estaria, né, onde ele foi retirado. E então, depois que ele faz essa tomografia, o médico contorna e o físico planeja, né? Então ele define como que a máquina vai entregar a dose, né, de radiação nesse tumor. Mas também a função do físico não se baseia só no planejamento, né? Você tem que cuidar da segurança do procedimento, você tem que cuidar da segurança dos pacientes, né, dos funcionários, fazer toda a proteção radiológica, você tem que fazer testes da máquina constantes, né? Você tem que revisar os testes que foram feitos pelos técnicos ou dosimetristas, né? Tem que fazer dosimetria todo mês, tem testes anuais, né? Tem testes com várias periodicidades, né? Além de ter que acompanhar, né, as manutenções da máquina e, inclusive, fazer gestão de pessoas, né? Você tem que gerir pessoas e processos, né? E até a professora Ana falava muito, né, na faculdade, que o físico ele tem que aprender também coisas de gestão, né? Porque ele acaba pegando muito nisso, né? Você tem que comprar equipamento, você tem que fazer orçamento, você tem que definir o horário dos técnicos, né? Você tem que gerir todo um processo. Então, não é só a parte da física também que a gente faz muita burocracia e outras coisas, né? Até de TI, às vezes a gente ataca, né? Porque o pessoal vê um físico, acha que é o Einstein, né? Que sabe de tudo. Então, tem até que, às vezes, instalar algum programa ou resolver algum problema de informática, o pessoal vem atrás do físico, né? Muito bem, tá ótimo. Tá ótimo, Mozart. Vamos dar, então, eu agradeço, Mozart. Vamos passar, a gente depois, então, reúne as perguntas para todo mundo, né? Então, eu vou passar agora a palavra para a Estefânia. Estefânia, Olá. amiga. Oi. Obrigada.
Stefânia. Então, acho que a ideia é essa mesmo, né? Vocês contarem um pouquinho e depois a gente abrir as perguntas. Tá bom? Tá bom. Então, boa tarde para todo mundo. Queria também agradecer o convite da professora Ana Maria, da equipe, pessoal todo da Física da PUC. É um prazer estar de volta, mesmo que não fisicamente. Então, né, para falar um pouco da minha trajetória até hoje e depois um pouquinho da Física da Medicina Nuclear, eu me formei, então, em 2013, na Faculdade de Física da PUC, né? Eu também tinha essa afinidade que o Moser falou na escola, no ensino médio, com as exatas e com a física. E a primeira pessoa que me falou da física médica foi um médico da minha mãe, um ortopedista da minha mãe, que acompanha ela há muito tempo, sabia que eu ia fazer vestibular para física, e ele comentou da física médica numa consulta que eu estava com ela, e falou mais ou menos por cima, assim, mexia em máquina, calibrava a máquina, qualquer coisa assim, e eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Só que eu também não conhecia muito a física médica, né, nem a física de modo geral, e a física médica, na época, só tinha na PUC, e eu acabei fazendo vestibular para a URGS, para a Universidade Federal, principalmente porque, como eu não sabia muito diferença de currículo, diferença de carreira, enfim, fui pelo bolso. E não fazia sentido para mim, na época, das duas universidades, né, o que seria diferente. Depois que eu estava lá dentro, que eu continuei pesquisando, eu vi que faria uma diferença enorme de um currículo para o outro, fui entendendo direitinho, né, as físicas todas, então acabei depois migrando. Em 2010 eu fui para a PUC, né, saí da URGS, fui para a PUC e entrei então no bacharelado da física médica, propriamente dito. Então, eu me formei em 2013, 2012 e 2013, os meus últimos 2 anos de graduação, eu fiz estágio no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Né, inicialmente, eu entrei na parte do radiodiagnóstico, fiquei 1 ano lá, e quando eu estava entrando no 2º ano, abriu uma vaga de estágio na medicina nuclear, me ofereceram, e foi uma coisa meio, de início era só eu ficava um pouquinho, depois voltava, e eu fiquei mais o ano inteiro na medicina nuclear. Então, acabei fazendo 1 ano de estágio durante a graduação no radiodiagnóstico e 1 ano de estágio na medicina nuclear. Foi sensacional, assim, eu tenho ótimas lembranças e foi muito bom profissionalmente ter feito estágio, né? Claro, tem a coisa de aprender, de botar na prática tudo aquilo que a gente lê, a gente estuda, a gente imagina que seja, né? O Hospital de Clínicas, em particular, é um hospital, para quem não conhece, é um hospital bastante completo, de procedimento, de equipamento, né, e da equipe de física também, então a gente tinha muito acesso a mexer, né, de fazer os testes, de fazer documento, de estudar, de fazer pesquisa e participar de congresso, então foi uma maneira de não só aprender a profissão, mas também de inserir, né, ser inserida dentro da física médica, começar a participar de evento científico, de congresso, né, conhecer as pessoas, isso foi muito interessante, foi muito importante, além de todo o conhecimento técnico que eu adquiri para poder, né, me formar e, enfim, começar a trabalhar, que é fundamental. Por algum motivo, eu acho que porque eu comecei no radiodiagnóstico, e eu realmente gosto bastante do radiodiagnóstico, eu tinha decidido, quando eu me formei, que eu seria física do radiodiagnóstico, era física do radiodiagnóstico. Inclusive, no ano que eu me formei, eu fiz a prova da residência já no São Lucas para o radiodiagnóstico, acabei ficando em 2º lugar, enfim, não passei. Na época eu achei horrível, mas hoje eu vejo que foi das melhores coisas que podia ter me acontecido pelo desenrolar, né? Como eu não fui aprovada na residência, eu fui contratada por uma empresa que presta serviço no radiodiagnóstico, que é a FIM, que na época também estava, curiosamente, estava incubada no Tecnopuc, então eu continuei na PUC, né? Fui sair só depois da residência. E trabalhei esse ano, então, com radiodiagnóstico. Foi muito legal, eu carrego muita coisa desse período, né? Tanto de equipamento quanto de experiência de ir para a rua, porque eu viajava bastante, né? A empresa tinha contratos, acredito ainda, contratos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, então eu viajava bastante, via bastante
realidades diferentes, né? Clínicas mais modernas, clínicas mais antigas, né? Uns procedimentos mais antigos, técnicos mais novos, mais antigos, médicos mais novos, mais antigos. Isso tudo contribui bastante, né? De que quando a gente faz estágio, né? Eu só fiz estágio no clínicas, não fiz em nenhum outro lugar, então a gente tinha aquele universo ali do hospital de clínicas. Então, abrir, né, poder ver que existem outras máquinas, outras situações, coisas que complica daqui, ajuda dali, facilita, foi bem interessante, foi muito bom. Ainda em 2014, quando eu estava na FIM, eu decidi fazer a prova de supervisor de radioproteção da CENEM para medicina nuclear, porque eu queria o título e, enfim, gostava, queria ter, como eu estava começando, queria ter várias oportunidades. E quando eu estava estudando para fazer essa prova, eu vi o quanto eu sentia falta da medicina nuclear, né? Porque eu comecei a rever os controles, a rotina, rever tudo que eu tinha, né? Que a gente fazia quando eu estava na medicina nuclear e comecei a repensar algumas coisas enquanto eu fazia a prova. Né? E daí, no final daquele ano, então, eu decidi que eu ia tentar a vida na medicina nuclear. E aí eu fiz a prova da residência também no São Lucas, mas agora para medicina nuclear. E daí passei, né, saí da empresa e comecei a residência na medicina nuclear ali no São Lucas. Foi muito bom, né, recomendo para quem pretende seguir para a área mais profissional, que busque alguma residência, né, porque já é um estágio bem maior de fazer estágio já é sensacional e te ajuda um monte, mas a residência tu fica ali naquele meio termo, né? Tu já é um profissional, tu já pode fazer as coisas por conta, tu já toma decisão, mas tu ainda tem uma rede de segurança por baixo, né? Para poder aprender, poder errar, poder, né? É bem interessante. No meu caso particular, foi bem um pouco desafiador, mas também foi importante, né? Porque eu fui a primeira residente ali do São Lucas. Então, quando a gente é o primeiro, as coisas, né, vão se adaptando e o programa vai se ajeitando. Então, como o serviço lá da PUC não tinha algumas das tecnologias que precisam para, por exemplo, fazer a prova da UFN e para conclusão da residência, eu acabei tendo que fazer estágios fora, né, que a gente conveniou entre o São Lucas, né, entre o Premos da PUC com outra instituição. Então, eu fiz com a física Betina, da empresa BXMed, eu fiz experiência em PET-CT e de quarto de iodoterapia com ela lá no Conceição, o PET-CT numa outra clínica privada. E também foi muito interessante, né, que pese ter que deslocar, enfim, porque eu não conhecia a Betina, tive a oportunidade de conhecer a realidade de um outro hospital ainda, né, que é o hospital lá, o Nossa Senhora da Conceição, que é uma realidade bem diferente, no hospital 100% SUS. Ele tem uma demanda, uma lógica bem diferente do que eu tinha no São Lucas, que em que pese também ter atendimento SUS, é um hospital privado, né, a lógica é outra, isso importa bastante, pode parecer que é distante da gente essa parte de faturamento e burocrática, mas impacta bastante no nosso trabalho. Né? E, além disso, eu pude conhecer a Betina pôde me conhecer, e depois que eu terminei a residência, eu acabei indo trabalhar com ela, e trabalho com ela até hoje. De modo geral, assim, a residência, como eu falei, é um lugar que tu pode desenvolver, né? Tu pode trabalhar, tu começa a ter independência, tu vira gente grande, né? Mas tu tem um apoio, né? Eu tinha a Física Carolina, que era preceptora do programa da PUC, e a gente sempre teve muita liberdade, né? Depois, com os residentes, a Cíntia que fez o R2 comigo, o R1 dela, e com os outros eu acredito que não tenha mudado, né? De poder experimentar, de poder mexer na máquina, de poder, né, manipular. Aí eu peguei bem o período que estava a norma nova da CENEM específica para medicina nuclear, então a gente teve que fazer toda a adequação do serviço, e ela deixava que eu fizesse, ela revisava depois, então isso foi bem interessante, né, e ter essa liberdade de realmente participar do serviço, né, acho que esse é o grande diferencial da residência para quem quer se inserir. Então, depois do período da residência, eu fiquei 1 ano trabalhando só por empresa terceirizada, eu trabalhava para essa empresa da Betina, eu atendia em Canoas e em Criciúma, em Santa Catarina, e eu fui contratada também por uma outra empresa, que é a FIMED, e eu atendia 2 clínicas em Goiânia.
Então, eu ia de 15 em 15 dias, eu ia para Goiânia, ficava lá 2, 3 dias trabalhando nas 2 clínicas, e voltava, e aí ia para Criciúma, e também é bom, né? É cansativo, né? Não é bem o tipo de rotina que eu gosto de estar sempre, todo dia viajando. Tem gente que prefere trabalhar assim, não gosta de trabalhar só num lugar, né? Mas é bastante enriquecedor, assim, por exemplo, ir para a realidade de Goiânia, que em que pese é o mesmo país, é absurdamente diferente da nossa realidade aqui, até entre Santa Catarina também, que a gente está mais acostumado, até que em pese a legislação de Santa Catarina ser diferente, mas em Goiânia era um outro mundo, assim, então a gente vê coisas, né, equipamentos e assim, técnicas que aqui a gente usa uma rotina, pode fazer isso, não pode fazer aquilo, a gente, né, afasta a grávida de um jeito, afasta a grávida de outro, e lá eles tinham uma cultura completamente diferente. Então foi muito legal, assim, valeu muito a pena. E no final desse ano, né, que eu fiquei em 2017, eu fui contratada para trabalhar na medicina nuclear da Santa Casa de Porto Alegre. Daí eu tive que parar de ir a Goiânia, porque eu não ia conseguir. E aí continuo atendendo. Então, hoje com a Betina, além de trabalhar na Santa Casa, eu atendo uma clínica em Canoas, a Clínica, e uma clínica em Bagé, que é o Semendo. E é isso, né? Estou desde 2018 na Santa Casa. E como o Moza estava falando, né? A gente, principalmente quando você é funcionário de um serviço, né? A gente assume 1,5 milhão de funções. Para quem, de repente, não conhece a medicina nuclear, né? Como a gente tem a questão do material radioativo, então a gente tem chegada de material quase todos os dias da semana, a gente faz exame, a gente faz terapia, então o físico está envolvido com pedido, com cálculo de quanto tem que comprar de cada material, a gente tem o PET com o flúor 18, né, que tem um decaimento muito rápido, então a gente tem que comprar todos os dias para o dia seguinte, então tem que ajeitar a agenda dos pacientes mais pesados primeiro, os que vão demorar mais tempo, né, para a gente conseguir fazer esse aproveitamento. A gente está envolvido em controle de qualidade de equipamento, a gente está envolvido com rejeito, então todo o material que vai ser descartado, que teve contato com material radioativo, a gente tem que segregar, separar. A gente tem 3 quartos de iodoterapia na Santa Casa. A iodoterapia é um procedimento para tratamento para câncer de tireoide, e quando o paciente toma atividades acima de 50, ele tem que ficar em isolamento. Então, a gente tem esses quartos específicos para isso. Então, isso toma muito do nosso tempo, porque a gente tem que subir o paciente, instruir o paciente sobre a terapia, ele sempre tem milhões de dúvidas, porque tem medo, porque tá a radiação, porque viu na internet que vão ficar trancados e a comida vai passar por uma janelinha, a gente escuta das coisas mais diversas, então é nossa função, e é uma coisa que tanto eu quanto o meu colega, o físico Alexandre, a gente opta por fazer justamente para que eles sejam calmos e aceitem, porque depois até pode atrapalhar a terapia, se acabar passando mal, né, na hora que recebe o iodo. Depois tem que liberar o paciente, depois tem que monitorar o quarto, forrar o quarto, tirar rejeito, isso a gente perde um tempão, mas é importante. A gente está envolvido com, né, milhões de coisas que aparecem, de paciente veio com um filho pequeno, não tem com quem deixar, ela tem que entrar para fazer o exame e a criança não pode se expor. Então, a gente deixa a paciente entrar, não deixa, refaz o exame, a criança entra. Isso tudo são coisas que vão acontecendo e a gente vai resolvendo, né, conforme aparece. A rotina, tenho certeza de... Claro, na radioterapia que não tem como acompanhar, mas do radiodiagnóstico com certeza também, né? E para ajudar, desde o ano passado, né, por um rearranjo de dentro da Santa Casa, a gente assumiu a chefia administrativa dos técnicos e tecnólogos de radiologia. Então, além disso tudo, tem que fazer escala, tem que ver folga, escala de férias, aí um está doente, daí outro não está doente, daí pede folga, daí simplesmente não vem. Isso tudo também a gente agora até abraçou, que é uma coisa que a gente não tem formação disso, né, nem de legislação, assim, às vezes eu fico embananada, tenho que pedir ajuda porque funcionário pode não pode fazer isso, né, vai dar confusão, então é uma coisa que a gente tem aprendido no dia a dia, claro, a gente tem o suporte da nossa chefia, né, da coordenação,
mas tem sido bem interessante, assim, tem um aprendizado importante, né? E essa é a rotina. Claro que isso, né, nas clínicas, quando a gente trabalha de forma terceirizada, que tu vai uma vez por semana, né, 8 horas, 16 horas por semana, o envolvimento é bem menor, né? Porque acaba que a gente fica mais com a parte de controle, dos rejeitos, máquina, né? Não tem todo esse envolvimento com o serviço, porque não está lá o tempo todo, né? O perfil acaba sendo bem diferente. Fica mais preocupado com fiscalização, documentação, né? Vigilância sanitária, CNEI. É uma lógica um pouco diferente, mas basicamente as rotinas são as mesmas. Acho que é isso, prof. Não sei se depois a gente conversa, se faltou alguma coisa. Ótimo, tá ótimo. Obrigada, Estefânia. Então, agora vamos ouvir a Iana. A Iana está, né, tá na residência, né, Iana? Mas, então, acho que a ideia era te ouvir, né, em relação a essa tua experiência de carreira, né, e da residência também, e planos de futuro, alguma coisa assim, tá bom? Eu fiz uma apresentaçãozinha. Pode deixar, eu compartilho aqui, pode compartilhar. Deixa eu ver se vai. Estão vendo? Tá entrando. Foi? Perfeito. Então, vamos lá. Como a professora disse, meu nome é Iana Quintanilha de Borba. Atualmente, eu sou residente em Física Médica no Radiodiagnóstico no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então, inicialmente, por que Física Médica, né? Eu acho que ninguém, quando é criança, escolhe ser físico médico. Não é aquela coisa assim, tinha um sonho de ser físico médico. A minha escolha se deu no final do ensino médio, naquela época que a gente tem que prestar vestibular e tal. Eu fiz um teste vocacional e deu que eu tendia, né, para a área da saúde. E eu queria mesmo alguma profissão na área da saúde. E eu tinha escolhido enfermagem, então eu queria fazer enfermagem. E eu fiz vestibular para URGS em enfermagem. Só que eu não queria fazer enfermagem em 2 faculdades, porque eu não tinha certeza se eu queria fazer enfermagem. E aí o meu professor de física, né, tipo a historinha do Mozart, ele disse, tu vai tão bem em física, né? E existe uma faculdade chamada Física Médica. E eu não conhecia, né? Aí eu botei lá no Google e fui ver o que fazia e tal. E eu disse, achei legal, né? Vou fazer. Bem assim, no impulso. Vou me inscrever, vou ver o que dá, né? E eu entrei na faculdade, daí eu passei no vestibular para Física Médica e não passei no vestibular da URGS. E eu acredito muito em destino, então já estava... Eu disse, esse é o meu caminho. E aí iniciei em 2012 na faculdade. Já vou botar aqui nas minhas bolinhas. Aí em 2012 eu iniciei a faculdade, foi aquele ano que tava bombando o ProUni, assim, então a minha turma tinha 60 alunos, tipo, acho que foi um recorde histórico, assim, da física. Tinha 60 alunos de física médica e licenciatura, então era dividido. Eu tinha muitos colegas, assim, foi uma experiência muito legal. Os primeiros semestres, que as turmas eram cheias, e aos poucos foi esvaziando. E então, em 2012, que tem a minha primeira fotinha na faculdade, com a Mariana e com a Raíssa, que por coincidência foram as minhas colegas que se formaram comigo, foram as únicas que entraram comigo e se formaram comigo. E em 2013 eu resolvi fazer o vestibular para a URGS de novo, mas para física licenciatura, com aquela ideia de estudar na federal e tal, de não pagar a faculdade também. Só que em 2013 eu iniciei o meu estágio no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, no radiodiagnóstico,
E aí eu gostei muito, né? Gostei muito da prática e resolvi desistir, então, do vestibular da URGS e seguir com a física médica. Então, lá em 2013, em 2013 eu entrei no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a Stefania ainda estava lá, a gente foi colega de estágio, só que ela ficava na medicina nuclear. Aqui até uma foto do final do meu estágio, então foi em 2014, ali estavam os meus colegas da época e os físicos de lá, o Maurício, a Rochelle e a Juliana. E aqui também foi em 2013 a Feira das Profissões, que está a Raíssa, a Ju, a Bruna. A Bruna é preceptora da radioterapia lá no Hospital de Clínicas agora. A Laurinha, que eu não sei se a Laura ainda continuou ela se formou também em Física, em licenciatura. Então, esse foi o início, assim, da graduação, né? Que logo eu consegui um estágio, então foi o que deu um up, assim, para eu continuar. Acho que muitas pessoas acabam desistindo, assim, por não verem a prática, né? E eu tive essa sorte, assim, de conseguir o estágio logo cedo e adorei, assim, adorava ir para o hospital, ficar no hospital, fazer testes, eu sempre amei. Aí, de 2014 a 2016, em 2014 finalizou meu estágio no Hospital de Clínicas. Na verdade, foi uma escolha, assim, eu poderia renovar mais um ano o contrato lá, mas abri uma vaga no Hospital São Lucas, da PUC, e eu decidi, então, fazer esse estágio, fiz entrevista e passei, e saí do Hospital de Clínicas com essa ideia de ter mais experiência, de ver outra realidade, e iniciei lá no Hospital São Lucas, onde eu fiquei 2 anos, certinho, acho que foi 1 ano e 11 meses e alguns dias. E em 2016, eu também fiz um estágio na Associação Brasileira de Física Médica, onde eu cuidava mais da parte administrativa, assim, auxiliava a Secretaria-Geral nesses processos de admissão e também auxiliava na Revista Brasileira de Física Médica, ajudava a professora Ana nas publicações. E no final de 2016, então, eu me formei, estava para me formar, e eu fiz as provas da residência, tanto para o Clínicas quanto para o São Lucas, e eu também acabei não passando. Até ouvindo as histórias do Mozart e da Stefania, a gente tem algumas coisas em comum. E aí eu não passei na prova, fiquei em segundo lugar também. E aí tem aquele desespero de o que eu vou fazer. Então aqui umas fotinhas de 2014, aqui é um evento, foi a rádio em Gramado. A Stefania também está aqui. A gente sempre vai em eventos juntas. Então, lá em 2014, o pessoal, a Jéssica, a Mariana, também o Natan. E aqui em 2015, um evento no Rio, que a gente participou também, o Congresso Brasileiro, e os trabalhos que a gente levou. Eu sempre desenvolvi, então, algum trabalho durante o estágio, o que é muito importante, assim, para currículo e também para agregar conhecimento. A pesquisa é muito importante para o serviço, né? E também para estudo. Então, em 2017, no início de 2017, eu me formei, junto com o Mozart. E aí, como eu não passei nas residências, eu mandei currículo para todas as empresas possíveis. E eu fui contratada na empresa Nucleorrad, que é uma prestadora de serviços. Então, eu fiquei na Nucleorrad de 2017 até o início deste ano, como prestadora de serviço. E também viajava o Brasil inteiro, Rio Grande do Sul todo, onde a gente fechava serviço, né? Eu tinha clientes fixos e clientes avulsos. Aí a gente acaba viajando bastante, conhecendo muitos lugares, muitas realidades, muitas pessoas. É uma experiência muito legal. Foi, assim, muito importante para mim, assim, como profissional, como pessoa, porque a gente acaba tendo contato, né, com muitas pessoas. Em 2017 a 2019, fiz um MBA em Auditoria em Saúde, porque todo mundo fala, né, por que isso seria interessante para um físico, mas a gente participa de muitos processos de qualidade
Então, sempre quando algum hospital ou clínica quer participar de uma acreditação, de alguma coisa assim, a parte de auditoria é muito importante, e também porque a NucleoRad fazia parte, né, disso, e seria interessante para o meu currículo. E em 2020, então no final de 2019, eu prestei a prova da ABFM para especialista, e eu acabei não passando na prova. Na verdade, ninguém passou na prova da ABFM nesse ano. Depois, no recurso, a Briane, que também foi residente no São Lucas quando eu era estagiária, ela acabou passando. Mas foi meio que um choque de realidade fazer a prova da ABFM. Eu estudei para a prova e eu senti necessidade de me dedicar um pouco mais para alguns assuntos. E aí eu resolvi fazer a prova da residência para ter esses 2 anos assim de inserção em um serviço, porque na prestação de serviços a gente acaba fazendo os testes de controle de qualidade e tudo mais, mas a gente não consegue ter um aprofundamento, assim, e eu gosto muito de estudar, gosto muito de pesquisar, então eu achei que a residência seria o melhor caminho, assim. Sempre tive interesse em fazer a residência, tanto que eu já tinha feito as provas, e eu decidi, então, prestar a prova, e passei, e comecei esse ano, né, em março, algumas semanas antes do Covid chegar no Brasil, eu entrei na residência. Então, aqui umas fotinhos da formatura, que foi no início de 2017. Ali também foi uma fotinha da rádio, em 2017 também. Aqui o Congresso Brasileiro, que foi em 2018, aqui no Rio Grande do Sul. E aqui uma foto minha dando treinamento na NucleoRad. Então, além dos controles de qualidade que a gente fazia nos mais diversos equipamentos, a gente dava muito treinamento também para as equipes. Na NucleoRad eu também tive a oportunidade de trabalhar um pouco com medicina nuclear, mas não é a minha menina dos olhos. Eu sempre gostei muito do radiodiagnóstico. Então, em 2020, entrei para residência. Aqui estão os residentes atualmente do hospital. É a Mariana, que a Mariana Yamamoto é a minha R2, ela é de São Paulo. A Luísa, que é residente R2 da medicina nuclear. A Bruna, R2 da radioterapia. Atualmente ela está fazendo o estágio dela em Recife. Um mês lá em Recife, coisa boa. A Andressa, R1 da radioterapia, e o Leonardo, R1 da medicina nuclear. Essa foto foi uma semana antes da pandemia começar, foi o único momento que a gente conseguiu, assim, ficar sem máscara e comemorar um pouco a entrada na residência. E aqui é eu e a Mari, num projeto que a gente fez para apresentar no Sobrice, que a gente gravou uns vídeos e apresentou agora no congresso do Sobrice. Deixa eu ver se eu passei certo, não passei certo. Então, um pouco sobre a residência. A residência no Hospital de Clínicas é em área profissional. Algumas residências em física médica, elas se chamam multiprofissional. A diferença é que o teu campo vai ser junto com outras áreas. Lá, a residência é em física médica, na área de física médica. O Hospital de Clínicas tem para radiodiagnóstico, medicina nuclear e radioterapia. Eu faço do radiodiagnóstico. A minha residência é vinculada ao Ministério da Saúde. Algumas residências podem ser vinculadas ao Ministério da Educação. Não tem, na prática, não tem diferença nenhuma. Só o dia do pagamento. E a residência é um período de 2 anos, então ali no Hospital de Clínicas, no primeiro ano, tu fica na radiologia, na mamo e na odonto, principalmente, mas a gente participa, a R1 e a R2, a gente participa muito, a gente está sempre junto, assim, mas a gente tenta dividir, né? E no segundo ano, daí fica tomo, ressonância e a parte de fluoroscopia, que é a parte de intervenção. A carga horária é 12 horas dia, então é uma carga horária extensa, assim, para
muito bom para tu aprender a viver em um hospital, né? Ver como que é a rotina de um hospital. O Hospital de Clínicas é um hospital de grande porte, então ali tem muitos equipamentos, tem as mais diversas especialidades. Às vezes um hospital menor não vai ter algumas cirurgias que tem ali. Ali também tem um serviço de medicina nuclear e radioterapia. Então, se a gente tem um paciente oncológico, a gente consegue fazer esse acompanhamento e ajudar essas equipes. O meu TCR vai ser sobre a distorção em imagens de ressonância magnética para pacientes em planejamento de radioterapia. Então, dá para fazer essa ligação com o pessoal da radioterapia e da medicina nuclear. A gente consegue, assim, ter contato com eles, conversar com as equipes. Tem alguns hospitais que a gente acaba não tendo isso por não ter toda essa estrutura. Obviamente, a residência, né, é dedicação exclusiva, porque tu fica 12 horas dentro do hospital, não tem como tu fazer outra coisa. Mas isso é importante, assim, que às vezes as pessoas acham que como não é uma especialização, tu pode acabar fazendo outra coisa durante esse tempo, mas ela é dedicação exclusiva. Aqui tem uma fotinho minha conferindo dosímetros, porque com a pandemia os estagiários eles deixaram de ir um tempo para o hospital. Então, a gente tem que assumir algumas responsabilidades, porque o serviço não pode parar, né? A gente tem que cumprir as demandas em benefício dos profissionais também, ajudar as equipes. Aqui eu e a Mari, a gente estava marcando o chão para fazer as curvas de isodose da eletrofisiologia. Aqui eu, a Mari e a Roxi. Ai, nem sei o que eu estou fazendo aqui. Eu e a Maria Roche com os dosímetros em tempo real, que a gente estava validando eles. Aqui é um meme dos residentes. Tentando encaixar nossa vida pessoal e 8 horas de sono na residência. Ai. Opa. E ali também a gente fazendo controle de qualidade em um angiógrafo. Então, sobre as atividades numa residência no radiodiagnóstico. Muitas pessoas têm a ideia de que no radiodiagnóstico a gente acaba fazendo só controle de qualidade em equipamentos, e isso é bem equivocado, assim, isso é uma das coisas que um físico do radiodiagnóstico faz, tanto na residência quanto na prestação de serviços. Isso é uma parte do trabalho, e é importante, mas não é a única, né? Então, a gente faz o controle de qualidade e a garantia da qualidade de equipamentos de raio-x, tomografia, ressonância magnética, mamografia, de monitores de diagnóstico, arco-C, angiógrafos, tem litotripsia também, raio-x intraoral, os EPIs e equipamentos de ultrassom. São muitos equipamentos, são muitas modalidades, muitas tecnologias diferentes. Quando a gente fala de tomo, tem a questão do PET-CT, que agora vem com tudo esses sistemas híbridos, então a gente tem que estar sempre também se renovando, se inteirando do que está acontecendo. A gente faz otimização de protocolos, treinamentos e seminários. A residência ela tem uma parte teórica e uma parte prática, então a gente sempre vai ter esses seminários, tem aulas, tem aula de SUS, tem aula de epidemiologia, tem aula de bioestatística. A gente também faz controle e otimização de doses, então ali no hospital, todo o indivíduo ocupacionalmente exposto que entra no hospital, ele passa pela física médica, então tem toda uma rotina disso, assim, de controle. Se ele fez o treinamento, quem faz a entrega do dosímetro é a gente, então a gente passa as orientações para ele de como que é o uso do dosímetro, todo o controle de doses a gente acompanha. Aqui eu coloquei também uma das atividades que a gente fez agora, que foi o desenvolvimento de materiais de proteção radiológica. Nesse evento aqui que a gente estava falando no começo, ele foi um evento totalmente online, e aí tinha os estandes como se fossem um evento real. E nesse stand tu podia acessar materiais. Então a gente desenvolveu, eu, a Rochelle e a Mariana, esses videozinhos de proteção radiológica, de como otimizar protocolo.
e também um material escrito e um formulário, um quiz de proteção radiológica, e ele foi lançado lá no Sobrice, nessa parte de proteção radiológica. E também pesquisas, então eu botei 3 trabalhos aqui que a gente mandou agora para a Semana Científica do Hospital. Então a gente sempre procura, né, fazer uma pesquisa que leve algum retorno para o hospital, para os pacientes e para os profissionais. A gente fez uma pesquisa em eletrofisiologia sobre a exposição ocupacional, outro sobre otimização de protocolos em exames de tórax, então utilizando o CDRAD, e outro sobre controle de qualidade de mamografia, validando uma metodologia para o cálculo do MTF, que é a resolução espacial. Ali tem mais algumas fotinhas, né? Aqui foi no início do Covid, essa primeira foto, onde a gente fez um levantamento, né? Para validar o uso da proteção e se essa distância seria tranquila para o uso do raio-x móvel. Então, a gente tem que estar sempre dentro das áreas, falando com as equipes, sempre estar procurando, né, o que a gente pode ajudar, otimizar algum protocolo, alguma rotina, algum fluxo. E é isso, pessoal. Falo rápido. Foi ótimo, foi ótimo. Obrigada, Iana, pela mostrar um pouco da sua experiência também, né? Bom, eu gostaria de abrir para perguntas, né, do pessoal do público, né? Se vocês quiserem, vocês podem fazer tanto pelo chat como né, tem um mecanismo ali que, se você vai no participantes, você pode levantar a mãozinha, então eu posso olhar, né, e a gente pode dar a palavra. Então a gente tem essas possibilidades aí. Então, ou façam a pergunta, né, ou levantem as mãos. Então, o primeiro a levantar a mão foi o professor Adriano. Adriano. Segui as ordens ali, Ana, levantar a mãozinha. Então, eu estive só procurando onde é que estava a mãozinha. Aí eu disse, não, tem a mãozinha ali, né? Não, muito boas as apresentações do Moza, da Iana e da Stefânia. Eu queria perguntar 2 coisas para vocês. Uma é em relação a, agora que vocês estão trabalhando, né? Vocês saíram do curso de física, agora estão na atividade. Então, eu queria saber de vocês o que eu sempre digo para todos os alunos que a gente, na verdade, num curso, a gente vai colocando informações num baú. Em algum momento, aquele baú vai ser aproveitado. Então, eu queria saber de vocês, aquele conhecimento que vocês levaram ali. Então, assim, do conhecimento, os conhecimentos do curso de Física Médica na PUC, como é que foi isso nas residências de vocês? Vantagens que vocês viram por conteúdos que vocês tinham trabalhado, ou fraquezas? Bom, é um tema que vocês gostaria que vocês comentassem. E o outro também é os desafios agora, trabalhar como físico médico numa situação de pandemia. Então, são 2 perguntas em uma. Eu já agora coloquei tantas perguntas, mas desculpe, não precisa responder tudo, né? Mas, vendo vocês, as atividades, eu fico imaginando a segunda etapa, né? Essa é a das dificuldades de trabalharem com toda essa situação toda. Era isso que eu queria perguntar. E já parabenizo vocês pelas apresentações e pelo trabalho que vocês estão fazendo. Muito bom. Certo? Vamos lá, então. Deixa eu sair daqui. Podem responder, pessoal, na ordem que vocês quiserem. Eu vou falar, então. Obrigada, professor. Sobre a base da faculdade, tanto na residência quanto, né, na profissional, depois no que a gente vem trabalhando, é bem importante a gente ter aquele conhecimento da prática, né, de todo dia, que a gente conhece, mas vira e mexe a gente tem uma novidade, eu tenho que refazer alguma coisa, e daí tem que sentar, pensar, lembrar, fazer conta. Então, ter a formação em física, né, claro, obviamente, mas assim, ter uma boa formação da gente poder ter recurso de, assim, vamos incluir um novo isótopo no serviço. Tem que calcular, então tem que, como é que a gente vai botar, como é que calcula, que isótopo é esse, o que ele emite, então a gente tem que voltar,
sentar e recalcular tudo do zero. Às vezes a gente não encontra material de apoio, tem que fazer o material, então isso é bastante importante, assim, né, da parte de física mesmo, da física básica, né, pelo menos na minha rotina, além do dia a dia, né, cálculo de decaimento, cálculo de tempo de guarda, tudo isso faria bastante falta, né, é muito bom a gente ter tido uma boa formação nesse sentido. E claro, quando a gente vai fazer as provas, tanto para residência, mas a prova de especialista da BFM, as provas da CNEM, a gente sempre tem que voltar para saber, né? Porque tem aquela coisa que foi o que eu falei, a gente faz no dia a dia, mas a gente tem que lembrar de onde é que veio, né? Aquela ferramenta que a gente tem lá prontinha para trabalhar. Então, é bem importante a gente ter essa base para voltar a estudar e conseguir recuperar, né? E entender tudo isso. E quanto à pandemia, é terror e pânico, né, professor? Porque foi bem complicado, assim, ali março, abril, maio, foi um estresse terrível, né? Na medicina nuclear, né, para a gente que está né, na parte deu ali na Santa Casa como funcionária. O primeiro baque foi a diminuição de agenda, né? Principalmente em março, todo mundo parou de fazer tudo, ninguém vai fazer exame, todas as agendas canceladas, todas não, mas assim, reduziu muito as agendas de exame e terapia, né? Então a gente teve que adequar isso, ao mesmo tempo a gente, né, tem essa parte dos funcionários, então todo mundo com medo, então a gente teve que mudar a escala de funcionário, a Santa Casa não, a parte de técnica não foi liberada em home office, então a gente fez escala por folga, para o pessoal poder ficar em casa enquanto a agenda estava reduzida. Ao mesmo tempo, todo dia tinha uma mudança no protocolo de segurança, usa máscara, não usa máscara, tem triagem, não tem triagem, agora todo mundo usa face shield, agora não precisa mais, então todo dia tinha essa mudança e a gente tinha que adequar todo o serviço e a gente não pode deixar a parte da proteção radiológica descoberta, então tem que adequar toda a segurança biológica da parte do COVID, né, com a segurança radiológica do serviço. A gente teve bastante problema com entrega de material, né, como Fronteiras e o IPEM, que é quem produz os isótopos para quase todos os isótopos para medicina nuclear, não estava recebendo matéria-prima, a gente teve muito cancelamento de pedido. E aí, assim, a gente, por exemplo, essa terapia que eu falei do iodo 131, os pacientes estão em preparo há 30 dias. E aí a gente sempre pede, né, numa semana para receber na semana seguinte. E aí a gente fazia o pedido, sexta-feira, 6h30 da tarde, a gente recebeu um e-mail dizendo que não ia receber, e aí a gente tinha que, sábado ou sexta-feira de noite, entrar em contato com o paciente, né, avisar que eles não vinham, porque a gente tem paciente que vai internar na terça, que vem de Uruguaiana, e no fim de semana já vem na casa de um parente. Então, a gente teve que adequar isso, teve que conversar com os médicos para ajustar a questão do preparo, continua, não continua, suspende tudo. O iodo a gente ficou, acho que quase um mês sem receber. Os geradores de Tecnes também foram reduzidos e foi bem complicado, assim, né? Além de tudo isso, a gente tinha que ficar dando explicação para os pacientes, que eles não entendem que a gente não tem medicamento estocado, né? Porque esse material vai decair, então tem que ligar para o paciente. Várias vezes eles pediam para falar com a gente, porque a recepção não conseguia explicar, eles não ficavam satisfeitos, então a gente tinha que ligar, né? A gente fez 1,5 milhão de reuniões para ajustar protocolo, para ajustar a rotina com a enfermagem, a rotina com os médicos, e então foi bem complicado, assim, de início, né? Então, a partir ali de, sei lá, de junho, final de julho, que as coisas começaram a entrar numa nova rotina e agora está mais tranquilo, né? Mas, por exemplo, semana passada, né, com a segunda onda, a França fechou as fronteiras e a gente de novo não recebeu iodo. Então, semana passada a gente teve que... Eles conseguiram um pouquinho, adiaram para a produção para sexta, a gente ia passar os pacientes para o final de semana, e na quinta de manhã eles avisaram que não ia ter, e a gente teve que empurrar tudo para essa semana. Né? E junto disso, a gente também tem a limitação de só ter 3 quartos e um paciente por quarto, e a gente tem a limitação semanal de quanto de material, né, qual a atividade máxima que a gente pode comprar por semana. Então, também não dá para juntar todos os pacientes, fazer de uma vez e resolver, tem que ir empurrando, e foi bem complicado, assim, mas dá jeito, a gente conseguiu fazer, e graças a Deus as agendas agora estão
estão melhorando, né? Claro, a medicina nuclear da Santa Casa, ela fica no Hospital Santa Rita, que é um hospital do câncer, né? Então, a gente conseguiu recuperar esses pacientes, né? Passar desse primeiro susto, esse primeiro mês de março, as pessoas viram que não tinha jeito, ia ter que continuar os tratamentos, né? Então, voltaram a consultar, voltaram a ter requisição de terapia e exame, e com o tempo as coisas foram, né? Porque não tem como simplesmente parar o tratamento do câncer para evitar ter o Covid, né? Isso não existe. Então, com o tempo, a gente conseguiu ir retomando as agendas, mas ainda não está 100%, né? Tudo, né? Não só a gente. Isso aí. Mozart ou Iana, querem comentar a pergunta do professor? Falando da primeira, né, que é sobre como a PUC, né, ajudou no trabalho. Eu acho que a grande coisa legal da universidade é esse foco, né, que ela tem na física médica, assim, né? E a gente ter essa possibilidade de ter cadeiras e estudar física das radiações e ter cadeiras que envolvem todas as áreas da física médica, né? E poder ter aula com os professores, muitos deles já trabalharam, né, na área ou ainda trabalham, né? Então, eu acho que isso é um grande diferencial da PUC, né? E ajudou muito, assim, porque muitas das coisas eu já tinha visto na residência, já tinha visto nas aulas do professor Ademar, e também o estímulo, acho, dos professores da PUC, né, para fazer estágio, né, sempre fazer estágio. Tem um obrigatório, né, mas a gente sempre é estimulado a ou fazer iniciação científica ou estar estagiando, né, então isso é muito bom, porque desde a faculdade você já pega alguma experiência, né, nas áreas da física médica. E como o Covid impactou a radioterapia, reduziu bastante, assim, né, a procura, né, para radioterapia. Os pacientes que já estavam tratando, continuaram tratando, mas muita coisa, muito exame que era eletivo, né, acabou deixando de ser feito. Muitos tratamentos que eram eletivos também deixaram de ser feito. O hospital que eu estou trabalhando, ele fechou durante a pandemia porque uma empresa nova, né, assumiu a direção, então eu fui remanejado para um outro hospital do grupo e mudou bastante, assim, os protocolos, né, dentro da empresa, principalmente quando você sabia que o paciente era portador do Covid, né, coisa que a gente é acostumado, né, quando o paciente é precaução de contato, né, a gente tem que vestir capote, botar touquinha, botar luva, né, mas daí a gente teve que fazer isso muito mais vezes, né? E com muito mais cuidado, usando máscara, face shield, às vezes, né? Quando necessário. Basicamente isso. Professor, sempre que a gente tem que fazer um descritivo de equipamento que tem detector de estado sólido, eu lembro de ti. Então, assim, foi muito útil. A gente tem detectores de radiação, né, e detectores de imagem. Então, é muito importante esse conhecimento prévio, né, de física, né, e física mesmo, que implica na física médica. Então, é bem importante, assim, bem... Mas o que eu sempre falei até para os meus colegas, assim, que não faziam estágio, é ir atrás dessa parte prática mesmo, assim, né? Porque quando tu tá lá tendo a física do estado sólido, tu não tem muita noção do que tu vai utilizar isso na prática da física médica, e tendo um estágio, tendo uma bolsa de C, fazendo alguma... Tu consegue enxergar isso na prática. Então, foi muito importante as disciplinas nesse sentido, assim, de aprofundar, né, os conceitos. E o Covid na residência, para mim, minha residência foi quase 100% no Covid, então eu não sei como é uma residência sem Covid. Mas foi uma experiência muito legal, porque a gente teve que rever muitas rotinas,
fluxos, como que a gente poderia otimizar a quantidade de profissionais em sala, como que a gente poderia posicionar esses profissionais. A gente fez estudos para não utilização de avental plumbífero, né, para diminuir o risco de contaminação. Então, com as curvas que a gente fez de exposição, isodose, a gente conseguia estimar a dose desses profissionais na posição que eles iriam ficar, considerando o pior caso. A gente teve também a questão dos ECMOs, que são aqueles materiais, aqueles equipamentos que o paciente tem que ficar assistido o tempo inteiro em tomografia, então um profissional tinha que ficar dentro da sala. Então a gente fez estudos de onde que esses profissionais poderiam ficar posicionados para que a exposição fosse a mínima possível. A questão do raio-x móvel ali que eu mostrei a foto. Então, como a ala era nova, o bloco B ali do hospital, ele é totalmente novo, né? Ele foi lançado para o COVID, ele foi aberto para receber pacientes COVID. Então, a gente fez todo um levantamento, assim, como seria a exposição com um raio-x móvel, porque é protocolo, né, dos pacientes COVID fazer no mínimo um raio-x de tórax. Então, tudo isso foi pensado, tudo isso foi vivido, assim, nessa realidade, que eu não teria isso se não fosse nesse momento. Não que isso seja ótimo, né? A gente sempre tenta ficar vendo o lado positivo das coisas. É óbvio que num cenário sem pandemia seria bem diferente, mas no fim a gente conseguiu analisar isso, assim, de outro ângulo e conseguiu ajudar bastante, assim. Sempre tinha físico, a gente nunca ficou em casa, então, né, a gente estava sempre no hospital, sempre foi necessário a nossa presença no hospital. A gente não é profissional assistencial, né, então, mas mesmo assim a gente vê a nossa importância, assim, nas rotinas e a nossa presença no hospital. Nesse sentido, assim, tá sendo uma experiência boa. E também por ser a residência, a nossa residência é em área, mas a gente tem contato com os residentes multi, então a gente também consegue, assim, ver a realidade desses outros residentes e acompanhar isso. Alguns residentes começaram a fazer coisas exclusivas para o COVID, o que não foi o caso da física médica. Então, para algumas residências foi mais impactante isso, né? Mas sendo profissional da física médica, eu percebi ainda mais a importância do físico dentro do hospital e da clínica. Ótimo. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, gostaria de fazer alguma pergunta para eles, pode fazer no chat. Ou pode levantar a mão. Dizem que a gente tem que esperar 7 segundos para ter alguém... Para não ser vácuo. Se manifestar para fazer... Eu acho que, assim, eu queria só algumas perguntas, assim, né? Eu acho que vocês três levantaram a questão de vocês terem que desenvolver algumas habilidades que vocês nem imaginavam que vocês iam precisar ou fariam como físicos, né? Assim, eu acho que eu queria que vocês destacassem, assim, aquilo que mais surpreendeu vocês do ponto de vista de habilidade que vocês não acreditavam que vocês iam conseguir fazer e que vocês realmente, né, ao longo desse processo, desenvolveram. Depois eu já vou abrir a pergunta. De maneira geral, você fica aberto para vocês. É só ligar o microfone e falar, não tem problema. Todo mundo fica assim, será que mais... Eu acho que o principal são pessoas, a gente lida com pessoas, então o físico tem muito essa visão de o físico mexe com equipamento, né? E, na verdade, não. Então, é uma coisa, assim,
a gente teve, principalmente na prestação de serviços, porque tu vai falar desde com o diretor do hospital até com o pessoal da higienização para dar alguma orientação, então, assim, falar com pessoas e aprender, e isso é importante. Outra coisa, nessa questão da qualidade, assim, que os serviços de saúde buscam bastante isso, então foi algo que foi bem importante para mim, assim, aprender essas, assim, ferramentas de gestão. Então foi algo que eu tive que ir atrás e aprender a como fazer um plano de ação, como coisas assim. E acho que é isso, assim, principalmente essa relação com pessoas, com o pessoal que vai fazer a manutenção do equipamento, nem sempre eles gostam da presença do físico ali, né? Então, tu tem que aprender a lidar com isso, a como falar com eles. Com colegas de profissão também, às vezes tu acaba encontrando os colegas, a gente tem que saber como lidar, como falar, como conversar, né? E é isso, acho que da minha parte foi principalmente isso. Isso que a Iana falou é fundamental mesmo, né? Acho que saber lidar com pessoas, qualquer profissão, né? Mas especialmente onde a gente atua, né? A gente tem que lidar muito com isso, porque a gente é uma referência, né, nos serviços, né? Porque a gente vai ter que resolver problemas que as pessoas levantam, às vezes os problemas que a gente mesmo encontra, né? E também tem que lidar com pessoas gerindo elas, né? Ou seja, eu até me inscrevi no MBA da PUC, né, de gestão de saúde, até recentemente, já para me aprofundar mais nesse quesito, né? Uma coisa também interessante, né, depois que eu comecei a trabalhar, né, com radioterapia, no caso, depois que eu saí da residência, né, comecei como um físico médico de radioterapia, né, é que às vezes tem problemas que acontecem com você e nenhum outro físico sabe, né, nenhum outro físico passou. E você tem que resolver aquilo sozinho, né, tem que ir atrás de buscar respostas sozinho, né. Isso é uma coisa que a gente fica... É muito gratificante quando você consegue resolver um problema, né. Às vezes você tem a ajuda dos outros que já passaram, às vezes você não tem, né. E também com a radioterapia, a gente tem que resolver muito problema de máquina, né. Que nem que tá o acelerador que eu coloquei no fundinho, né. Ele dá muito problema. Ele dá muito problema. E quem tem que fazer o meio de campo, né, entre a engenharia, né, a empresa que tem a Electa ou a Varia, né, no caso de aceleradores lineares, quem tem que fazer o meio de campo é o físico, né. E às vezes o médico está lá no seu ouvido, ele quer tratar o paciente dele, a máquina está parada, às vezes para um dia, para 2 dias, e o engenheiro está lá suando lá para tentar fazer a máquina voltar a funcionar, e a gente está lá, né, tentando ajudar. E às vezes até me arrisco, assim, às vezes a consertar o aparelho, né, e até um conhecimento técnico um pouquinho, e acaba ajudando, às vezes o engenheiro nem precisa vir, às vezes a gente consegue resolver pelo telefone, né? Então, são vários desafios que a gente encontra. Né? Então, eu acho que o que mais de diferente, assim, da rotina que a gente imagina, né, que a gente aprende, treina para fazer quando for trabalhar, é essa questão de gestão, né, porque é uma coisa que a gente não tem formação disso na faculdade, assim, de gestão de pessoas, de legislação, de fluxo, de organograma de empresas, esse tipo de coisa. Né? Então, principalmente quando a gente é funcionário, está num único serviço, a gente começa a entender isso melhor, né? E, claro, como a gente acabou assumindo chefia, tomou uma proporção muito maior. Então, foi uma competência que a gente acabou dividindo, eu e o Alexandre, né, que é o físico que trabalha comigo, então também dividir chefia também é uma coisa complicada, né? Porque senão vira pai e mãe. Ah, mas o Alexandre disse que eu podia, a Stefania disse que eu não podia. Então,
tem sido uma experiência muito boa, assim, até uma coisa que a gente, por essa, claro, o Alexandre, eu já conheço ele desde a faculdade, então a gente se dá muito bem, é de tentar sempre manter uma única resposta da física médica para o serviço, independente de quem venha falar com a gente, né? Claro que a gente tem o mesmo conhecimento e, tecnicamente, a gente vai acabar dando a mesma resposta, mas quando a gente tem que tomar uma decisão, às vezes eu estou sozinha no hospital, ou ele tá, a gente liga, conversa, porque senão, não só da questão dos técnicos, mas questões da física, assim, de proteção radiológica, que daqui a pouco, não que um esteja errado ou certo, mas cada um vê de uma maneira, entende de uma maneira, né? Dá para fazer, não dá para fazer, e se um diz uma coisa e o outro diz outra, parece que alguém está falando errado, né? Então, a gente tenta sempre manter uma resposta oficial da física médica, né? Isso é uma coisa que a gente aprende também apanhando, né? Acho que essas questões administrativas de faturamento, de pagamento, que a gente acaba se envolvendo, né, chegada de material, nota, que é uma coisa que a gente acaba participando do serviço, mesmo que não diretamente seja responsável pelo faturamento, né, pelo isso impacta de pede agora, pede depois, não vai pagar, né, e a gente tem que ter isso em mente, nem que seja um pouquinho, então é uma competência que a gente aprende a pensar assim também, né. E eu acho que a questão de desafio maior é sempre pessoas, né? Porque as pessoas... Então, e essa coisa né, que todo mundo já falou, que, né, que o físico é a referência técnica. Então, tudo que é máquina, tudo que é computador, tudo que é lâmpada, quem resolve é o físico. Então, assim, a gente tem que aprender também, que é uma coisa que a gente com o tempo vai... claro, vai tendo mais confiança também, é de dizer que não, né? Tipo assim, às vezes ligam pra gente, olha só, meu mouse não tá funcionando. Tá, então, liga pra TI, né? Tipo, eu posso ir lá trocar o mouse? Posso, mas qualquer outra pessoa pode ir lá trocar o mouse, né? Ou então, enfim, é uma infinidade de coisas, assim, que não sabe quem tem que fazer, quem faz é o físico, porque, na verdade, como não sabem exatamente o que a gente está fazendo, o que a gente faz, na dúvida empurra para o físico. Então, se ninguém quer pegar, não, acho que isso aí tem que ser com a física, isso aí a gente passa para a física. Então, né, a gente tem essa vontade de solucionar problema, né, mas a gente tem que saber também que, né, até porque às vezes a gente acaba assumindo umas responsabilidades que não são nossas e acaba se estrepando, né, de assistência de paciente, de faturamento, de qualquer área que não é nossa, a gente tem que aprender a delegar para as pessoas irem, né, buscar enfim, buscar solução que não seja só chamar, ligar para o ramal da física, né? Tá, tem uma pergunta que já estava aqui, da Isadora, que é sobre a prova, né? Eu gostaria de saber sobre a prova de residência, se abrange os conteúdos das 3 áreas ou só da área escolhida, né? Propositalmente, eu peguei de 3 residências diferentes, né? Exatamente para que vocês possam falar das experiências de vocês da prova. Bom, já que eu estou com o microfone aberto, eu vou continuar falando. A prova da PUC, ela tem uma parte, né? Uma parte, não sei como é que é, mas acredito que não tenha mudado. Uma parte de física geral, assim, tanto, claro, mais focada para física médica, física das radiações, né? Mas tem depois a parte específica e tem a entrevista, né? Que é a parte do memorial descritivo. Cada programa se organiza de uma maneira diferente, mas que aí, pelo menos na época que eu fiz, né, tinha a professora Ana Maria, que era a coordenadora, tinha o professor e a preceptora, que era a Carolina. Então, não chega a ser pergunta técnica, né, uma entrevista como uma entrevista de emprego, mas a gente consegue abordar também parte de experiência, né? Mas eu acho que cada programa tem isso é fácil de encontrar quando abre o edital. Normalmente tem a descrição direitinha de bibliografia, né? Mas a da PUC, sim, tem uma parte geral das 3 áreas. Né? Eu me lembro que eu tinha recém-me-formado, então eu ainda lembrava da parte de radioterapia, da parte de radiodiagnóstico e algumas questões mais específicas aí para a área que tu está fazendo, né?
Na prova do Clínicas, tem a primeira parte que é SUS, que é comum para todo mundo. Então, SUS e políticas de saúde, assim, que depois, durante a residência, tu vai continuar estudando sobre isso. E tem a segunda parte que é mais física geral, física médica, só que mais geral. Não é tão específico que nem a da PUC, assim. Quando eu fiz a prova da PUC, tinha até de planejamento de radioterapia. Eu cheguei a fazer a prova da PUC. A do Clínicas é mais de legislação, assim, vai ter alguma coisa de cálculo e tal, mas não é tão específica. E no primeiro ano que eu fiz, tinha a parte de currículo, que daí tinha que encaminhar o currículo, mas no meu ano agora que eu passei não teve, e pelo que eu sei, esse próximo ano agora vai ter de novo a avaliação do currículo. Na época, quando eu fiz a prova do INCA, caía SUS, acho que era 10 questões de SUS, 5 de português, o português era basicamente lógica, né? E caía física geral, assim, não tinha nada de física específica, né? E era uma parte objetiva, assim, tinha coisas de física das radiações, né? Mas não era muito voltado, assim, para radioterapia ou qualquer outra área da física médica. E era uma prova objetiva e uma prova descritiva, que era uma questão do Moisés lá de mecânica. E Tu adorou, né, Moza? Ele é o fã número 1 do Moisés. Mas ele passou, né? Ele passou. Foi um livro inclusive, que eu li para estudar, né, para fazer a prova, né? Eu lia no ônibus, né? Indo para quando ele falou lá no começo da aula dele que ele foi bem na prova e foi o único aluno da... Acontecia isso em todas as cadeiras na faculdade. Gente, o Mozart tirou 10, vocês também conseguem. E daí tinha uma prova que era de título também, né? Que fazia no INCA, né? Não sei como é que tá agora, pode ter mudado, né? A dica pro pessoal aí que quando eles quiserem fazer é sempre olhar o edital, né? Porque isso... E o do INCA tem mais de uma vaga, né, Moza? São 4 vagas. Ela tem 4 vagas de radioterapia. Isso é interessante também para quem... Só para todo mundo, né? Todas as instruções estão sempre nos editais, é obrigatório, tá? Essa coisa dos editais, né? Então, e essa questão de ter questões sobre o SUS, políticas públicas, tal, é obrigatório, porque todos esses programas são, na realidade, né? As residências são financiadas, né? E ocorrem em hospitais que atendem SUS, então é por isso que precisa ser desse jeito. O Paulo Caribé, ele levantou a mão. Paulo, se quiser abrir o microfone. Olá, tudo bom? Obrigado aí por compartilhar a experiência de vocês nas 3 horas da Física Médica. Eu tenho uma pergunta bastante específica. Eu queria saber qual é a relação, vocês que estão no serviço aí, se existe uma relação aproximada da pesquisa científica com o serviço de vocês. Será que é possível conciliar no serviço pesquisa e o serviço, né? Já que eu estou com o microfone aberto aqui, eu vou responder. Inclusive, a gente vai trabalhando e já vai surgindo ideias, assim, né? Pelo que a gente não tem tempo, né, para resolver todas essas questões, né? Mas aqui no serviço a gente tinha tinha 2 colegas que eram doutores, né? Já doutores de física já. E eles faziam bastante pesquisa, né? E tinham ideias, assim. E tinha uma menina que está fazendo mestrado na UERJ, que ela fez aqui um trabalho com a gente, e teve o meu R1, né, do INCA, que ele estava fazendo um trabalho sobre a curva de calibração, né, dos tomógrafos para radioterapia, né? E ele fez um estudo que era multicêntrico, então ele mediu aqui também no nosso tomógrafo, né? Mas se deixasse, né, a gente fazia
pesquisa toda hora, né? Infelizmente não tem tempo para fazer tudo que a gente quer. Na prestação de serviços é um pouco mais complicado, assim, mas no período de residência, inclusive, tu tem que fazer o trabalho de conclusão da residência, que é uma pesquisa, né? E pode ser experimental ou não. Para física, a gente sempre tende para a área mais experimental, né? Mas é possível, sim, até em hospital escola, em hospitais que tem essa parte de pesquisa, é muito bem visto, assim, até para o serviço estar, né, envolvido no desenvolvimento dessas pesquisas. É possível desenvolver pesquisa com a parte médica também, envolver outros profissionais junto. Então, às vezes, nos procuram também, né, para algum apoio em alguma área, mas é muito possível, assim, sempre, durante os estágios também, a gente sempre desenvolveu alguma coisa e não assim por desenvolver, mas para trazer algum benefício para o serviço, alguma pesquisa que seja interessante, assim, como resultado para o hospital em si, né? E eu acho bem importante, acho bem possível, assim, bem factível. Não, com certeza, dá para fazer, né? O que vai dificultar ou não é o lugar que tu trabalha, né? Alguns hospitais têm uma visão mais fechada para pesquisa, né? O foco é mais na assistência e não aceita pesquisa, não aceita aluno. Daí, se tu é funcionário no hospital desse, tu tem interesse de pesquisa, tu vai ter que buscar isso fora, assim, vai, né? Claro, se tu graduação, se tu for fazer mestrado, doutorado, enfim, tu tem daí a facilidade da universidade que tu está vinculado, né? Tem alguns hospitais, tem alguns serviços, né, que as chefias também não concordam, enfim, mas em geral é mais tranquilo, né? Claro, os hospitais escolas, os hospitais universitários têm isso mais fácil, né? Porque tem, né, como a Iana estava falando, todo mundo, teoricamente, está fazendo alguma coisa, tem muito professor, tem muito aluno, tem muito residente, muito estagiário, então isso é mais fácil de ser fomentado para conciliar, trabalhar, né, fazer a parte profissional com a parte de pesquisa, se for do interesse, dá para conciliar, sim, com certeza. Acho que em hospital privado é um pouco mais complicado, assim, porque a hora do equipamento é muito importante para o hospital, né? Então, assim, eu vou fazer uma pesquisa com 10 mil exposições, vou ficar em sala 5 horas coletando, é uma coisa meio impossível, assim. E se envolver paciente, envolve que o paciente concorde em participar. Sim. Então, no hospital privado, às vezes fica mais, né, o convênio, é um cliente, então eles não querem esse incômodo com o paciente, né? Então, tem, né, essa parte também, além de financiamento, né? Que os hospitais de escola e o hospital universitário é mais fácil de conseguir financiamento para pesquisa, né? Já está ali. Obrigado. Tá, gente, então a gente está chegando aqui no finalzinho, a gente tem poucos minutos, porque o pessoal tem aula, agora é 19h15 a aula, então o pessoal tem aula, mas eu não sei se alguém tiver mais alguma pergunta, se não, eu vou agradecer novamente vocês, né? Agradecer a participação de vocês, por terem disponibilizado esse tempo para conversar com o pessoal, né? Muito obrigada pela assim, até por se colocar, né, pessoalmente, né? Porque vocês estão se colocando pessoalmente, porque isso é extremamente importante para quem está começando, né? Talvez ouvir, né, se a gente lembra, né, de como é que era na hora que a gente estava lá do outro lado na faculdade, o quanto, né, ver, né, vocês já, né, numa carreira, né, já estando trabalhando, né, numa carreira, quanto isso é importante, né? Então, agradecer muito vocês. Muito obrigada pelo convite, prof. Sempre bom ver vocês, ainda mais com dois colegas, assim, que
eu tive a oportunidade de conviver, pessoas que eu admiro, pessoas que eu gosto. Dá até saudade de ir num evento, né? Quem sabe da próxima, assim, a gente ainda não faz junto, né? Se tudo der certo, os próximos a gente faz. Sempre uma vez no ano a gente se encontrava em algum congresso, em alguma coisa, né? Agora tá difícil. Mas é muito bom ver mesmo. É muito bom a gente poder conversar e ver vocês, porque isso é fundamental. Acho que é até por isso, né? Assim, manter assim a imagem, porque realmente a gente acaba fazendo falta isso, né? A gente olhar no olho e ver, enxergar que vocês estão bem também, né? Isso é super gratificante para nós, né? Aquilo que o professor Adriano até falou é verdade, né? A coisa mais gratificante para nós é ver o sucesso de vocês, né? A trajetória de vocês. Isso é muito legal, tá? Bom, então tá. Muito obrigada, professora, pelo convite. Agradecer todo mundo, tá? Tchau. Também. Obrigado, professor. Lá no chat, tá? Quem quiser certificado de conclusão. Não. Certificado de participação. Tem ali no chat uma... A gente precisa preencher também? Não. Vocês precisam de horas complementares, atividades complementares? Eu sou aluna ainda. Não faz, né? Quero horas complementares. Não. Eu vou receber depois o certificado, né, da palestra. Tá bom? Muito obrigada a todos. Eu queria agradecer, professora, e é muito bom ver vocês, e dizer que se quem quiser, que tiver interesse em radioterapia, é só falar com a professora que ela passa o meu contato, daí se quiser perguntar até como começar, onde ler, qual o primeiro livro. Comecem lendo Moisés, que nem o outro. Pode mandar lá que eu respondo, tá? Estou à disposição. É só chamar. Tá bom. Muito bom, Zeli, eu estou aguardando o convite para ir para o Rio. Não? Não, pode deixar. Você quer vir aqui pro olho do furacão, né, da pandemia? Depois, pós-pandemia. Tem que esperar. Não, depois que passar, estão todo mundo convidado. Tá bom, gente. Muito obrigada, viu? E assim, a gente vai disponibilizar, depois a gente vai disponibilizar no YouTube a gravação, tá bom? Um grande beijo. Tchau.